Olá, queridos, paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês que estão nos ouvindo. E meus irmãos, vamos começar mais um vídeo nosso. Eu peço aos irmãos que nos perdoem a ausência um pouco aí do nosso canal. Estamos tratando aqui de assuntos relacionados à minha família aqui, alguns, eu cuidando da minha saúde, a alguns assuntos aqui também de outros membros da nossa família também que estão precisando de um socorro nosso na área de saúde também. Então eu peço aos irmãos que orem e orem muito por nós, tá? Os amigos aqui mais próximos sabem o que é que está acontecendo e tem nos ajudado na medida do possível, tem entrado conosco nessa guerra. E eu peço aos irmãos que são de oração, sem nenhuma demagogia, sem nenhuma hipocrisia, irmãos, orem pela minha vida. Preciso muito mesmo da oração dos meus amados irmãos, amém? Meus queridos irmãos, nós vamos falar hoje sobre heresia e erro teológico. Seitas e erros teológicos, qual a diferença? É muito bom nós falarmos sobre isso um pouco, porque nessa apologética de fígado que está sendo feita aqui na internet, está cada vez pior de se saber o que é apologética, gente, do que é uma defesa da fé, do que é uma seita, do que é uma heresia. A turma nivelou tudo por baixo e tudo para eles hoje é seita, é heresia. E quem está ditando isso na internet, tanto aqui nessa rede quanto na outra, são meninos recém-saídos do que eles dizem que era uma seita. E está muito complicado isso. Tá? Abriram aí uma coisa que eu fiz parte disso. Lamento que meu discurso achou guarida nesse povo e eu recuei, que abriram-se aí, esse povo também abriu um extremado aí de um hiper, super, X calvinismo, tá? E que aquilo nem é calvinismo, nem tampouco é doutrina bíblica. Sim, eles estão abrindo uma seita também nisso, nesse sentido. Só eles que não querem ver, tá? Só aqui dando um adendo, irmãos, eu tenho visto isso com preocupação. Muitos membros que saíram, recado para os membros que saíram da CCB, da Congregação Cristã do Brasil, no Brasil, tá? Muito cuidado, vocês que saíram, porque vocês saíram reclamando que saíram de uma seita e vocês estão entrando em uma pior do que ela. Eu já tenho o meu posicionamento aqui e não mudo ele mais sobre a CCB, a não ser que a CCB mude seus documentos. Eu não considero a CCB uma seita, eu considero a CCB uma igreja problemática, vamos assim dizer. Problemática em alguns sentidos próprios lá de uso e costume dela, mas em síntese, no papel, não dá. Você pode ter ela ali como uma igreja pentecostal aí, que ela nem gosta de ser pentecostal, mas de ter ali ela como um movimento estranho, alguma coisa desse tipo, mas seita não. Seita está documentado, não tem como você dizer isso dela. Sei que muita gente vai de novo me esculhambar aqui, que é um feito desse pessoal que gosta disso, sabe? Eles caíram em um calvinismo extremadíssimo, caíram em uma coisa seitária mesmo. Agora eles estão em uma seita, não que o calvinismo seja uma seita, me entenda, mas que eles caíram em um discurso totalmente separatista do próprio calvinismo. Acharam guarida, seus corações entorpecidos acharam guarida nesse tipo de discurso, e lá vão indo,
xingando tudo e todos, ninguém presta para eles a não ser os mestres deles mesmos, que eles mesmos criaram em sua cabeça, que nada sabem, nada leem, nada estudam, nada fazem para o melhoramento da obra de Deus. E ficam aqui na internet bravateando e xingando e esculhambando, achando que estão fazendo obra de Deus, quando na verdade estão fazendo a obra do diabo. Essa é a grande realidade. Tá? E vocês podem receber isso da maneira que vocês quiserem. Eu não tenho nenhum compromisso. Irmão, eu estou no fim da vida. Eu estou no fim da minha vida. Então, um homem que tem... Foi Steve Jobs disse isso. Saber que vai morrer muda tudo. Tá? Mas antes de entrarmos no nosso vídeo aqui, você já viu que vai ser um vídeo meio quente, meio pesado. Vamos fazer um comercial aqui rápido. Irmãos, se você tem filho pequeno em casa, filho, garrotes e etc., eu vou te apresentar o nosso kit aqui, ó. Esse kit, gente, ele é... E se você é de escola bíblica dominical, também esse kit ele é lição de escola bíblica dominical. E ele também é usado no nosso evangelismo infantil. Só que esse aqui, você comprando ele, ajuda no nosso evangelismo, tá? Esse kit aqui não é o mesmo kit do evangelismo, tá? O acabamento é laminado, a capa é capa assim, ó, de livro mesmo, tudo, tá? Então aqui tem os 10 mandamentos e oração do Pai Nosso para a criança. Aqui tem como Deus criou todas as coisas, tá? Tudo para criança entre 5 a 10 anos, tá? E também para criança com rigidez cognitiva, é muito bom isso aqui. E tem também, aqui é os que a Débora escreveu, ó, também infantil, que é as parábolas, aprendendo com as parábolas de Jesus. Gente, isso aqui é muito legal mesmo, mas muito bom, tá? Muito bom mesmo isso aqui, tá bom? Se vocês puderem adquirir, é o kit todo que vai para vocês aí, ó. E tem também, da Débora também, da minha filha, lições bíblicas, bem-aventurado os pequenos, os pequeninos, muito legal também, olha lá, tá? E aqui é o lançamento de agosto, agora saiu esse daqui, ó, Salzinho da Terra e Luz do Mundo, um livro fantástico também, tá? Para você que tem criança aí, ou quer colocar na sua escola bíblica dominical, faz esse favor, desconto especial para a escola bíblica dominical, para quem vai comprar em grande quantidade, tá? Nós teremos a pronta entrega, esses aqui, ó, 5 livros, só que tem o 6º, que eu escrevi, que é o nosso gibizinho do Rabisco e o Homem que Não Sorria. Rabisco e sua turma e o Homem que Não Sorria. Quem escreveu fui eu, mas quem cartonou foi a Débora. Gente, esse gibizinho é muito legal, tá aqui, muito bacana mesmo, tá? Então é uma coisa assim, bem rústica, foi proposital, tá? Ficar assim, muito bem. Hoje com IA, tudo isso, a gente poderia fazer uma coisa mais sofisticada, mas não quisemos fazer. Quisemos deixar assim, para que chegasse ao ponto do rabisco ser o que ele propôs a ser, que é um rabisco, tá bom? Então você vê 6 livros aqui, ó, infantil, tá? E tem aqui o nosso kit para adolescente. Me aguenta aí que eu já entro no vídeo, tá? Satanismo Global, gente, que é o livro da Débora. Esse aqui é para desde os 14 até os 100 anos, até os 200 anos. Esse livro é muito importante. Você deveria ler esse livro e dar para o jovem da sua casa ler ele também. É um livro impressionante. O ocultismo como a nova religião global. A Débora trata aqui de muita coisa, desde OVNI, vai ao humanismo, vai a questão das músicas, tudo. Então é um tratamento muito legal aqui nesse livro. Tem também, ó, que esse aqui eu escrevi Ovelhas entre Lobos, como a juventude cristã deve ser luz em um mundo de trevas. Aqui também, para jovens também, tá? Um livraço também que eu escrevi, tá bom? E também aqui, ó, Identidade Cristã. No livro Identidade Cristã nós falamos sobre pornografia, paz, escola, amizades, namoro, drogas, homossexualidade, gravidez precoce, álcool, sexualidade e outros temas aqui, ó. Os desafios cotidianos da juventude cristã, Identidade Cristã, você adquire. E também tem 15, abrindo o jogo sobre namoro, 15 características que você deve observar no seu namorado ou namorada para saber se ele ou ela será um bom cônjuge. É um livraço também para quem vai namorar, para quem está namorando, ou para você que é líder de jovem também, lê isso aqui também, vai te fazer muito bem. Você que é pai, então olha só,
o kit. Com esses 4 eu ainda te mando um quinto aqui de presente, tá? Se você quiser adquirir, fala conosco aqui. E nossos 2 lançamentos, que é Avivamento ao Método de Deus. Um estudo gigantesco aqui sobre um chamado à oração e ao jejum. Avivamento ao Método de Deus é um livro que você tem que ler, tá bom? E também tem aqui Ansiedade e sua origem pecaminosa. Irmãos, a ansiedade tem uma origem, e ela não é uma origem neurológica. Ela é sim uma origem pecaminosa. Leia a sua Bíblia, leia esse livro e você verá sobre o que estamos falando. Quer adquirir os livros? Primeiro comentário fixado no vídeo aqui embaixo. Esse número aí, 31 989458971, é o meu número. Você fala diretamente comigo, tá? Direto comigo por enquanto. Chega aí na sua casa, tranquilo, pode ficar em paz, que seus livros vai chegar aí. Os métodos de pagamento tem desde Pix, a cartão parcelado, tudo direitinho se você quiser. Outros livros nossos, nós te mandamos aí também um currículo com um monte de livro nosso, ó. Também Guia Seguro para o Céu 1 e 2, as 7 igrejas da Ásia Menor e Resgatando a Família Tradicional Cristã. Vamos lá, vamos para o nosso vídeo de hoje. Hoje teve comercial demais, mas me aguenta aí. Irmãos, nós temos um problema hoje, que as pessoas, por estarem na internet com um discurso inflamadíssimo, elas estão trafegando em águas meio que complicadas. Muito complicadas, para não se dizer o mínimo. Nós temos aqui hoje pessoas que estão virando, quase que uma apologética de fígado e a apologética do papagaio de pirata. Ecoar o que o outro diz e não o que eu li. Isso se dá muito com novos convertidos, tal, que fica ecoando ali o que o outro está dizendo e não o que está escrito na Escritura. Seitas e erros teológicos. Qual a diferença? Veja, uma seita, para a gente começar aqui bem, vamos distinguir o que é uma seita. Uma seita, ela ataca diretamente a autoridade das Escrituras, não aceita totalmente o sacrifício vicário de Cristo e distorce as crenças sobre a eternidade. Essas 3 coisas nós vamos encontrar uma seita falando sobre isso sempre. Josh McDowell definiu uma seita de uma forma muito legal. Ele diz que seita é um grupo de pessoas que baseia suas crenças na visão de mundo de uma liderança isolada, que sempre nega as doutrinas centrais do cristianismo como são ensinadas na Bíblia. O pastor Josh McDowell tem essa definição, que eu defendo essa definição também, num livro chamado Os Enganadores, da editora Candeia, que nem existe mais essa editora, eu acredito. Mas o livro eu tenho, é muito antigo esse livro. Só que há uma diferença muito grande, que eu venho falar em outro vídeo, sobre a diferença entre uma seita e uma religião. Há uma diferença grande. Nem todas as religiões estão corretas, mas se é uma religião, ela já não é mais uma seita, ela é uma religião. Por isso o nome dos estudos chama-se religiões, seitas e heresias. Antigamente se chamava assim, tá? Mas, dito isso, nós podemos dizer que falsas religiões são inimigas teológicas externas do cristianismo. Já as seitas são inimigas internas. Seus líderes são emissários do diabo enviados para a seara do Senhor com o fim de perverter verdades centrais do cristianismo. É uma coisa, gente, que nós vamos ter que olhar em uma seita, é que tipo de verdade central do cristianismo ela está negando. Por isso que você não pode vir aqui, porque saiu da Assembleia de Deus, e vir aqui na internet e dizer que a Assembleia de Deus é uma seita por causa disso. Não dá. Não dá.
Por que que não dá? Porque as Assembleias de Deus, ela não nega em nenhum estatuto, e olha que eu participei de alguns deles na criação, não a criação do Estatuto Geral da Assembleia de Deus, estou dizendo, criação de algumas Assembleias de Deus locais, aqui onde eu vivo. Eu particularmente, fiz parte, fui secretário de reuniões em que nós estávamos decidindo os estatutos das igrejas. Nenhuma delas, das que eu participei, e até hoje é assim, nenhuma delas se propõe a desqualificar ou descaracterizar ou perverter verdades centrais do cristianismo. Nenhuma delas. Tá? Então, o jeito do outro não crer do jeito que eu creio, não quer dizer que ele esteja trafegando em uma seita. Quer dizer que ele tem um ponto de vista diferente do meu. Uma seita, nós vamos observar, o ataque dela é central, a centralidade da Escritura. Uma seita, ela vai partir da ideia de que a Escritura não é a palavra de Deus. E, se não me falha a memória, foi justamente isso que nasceu o liberalismo teológico, ali no ciclo da Alemanha. De teólogos, em sua maioria, todos eles eram teólogos reformados, que afastaram-se da centralidade da Escritura para responder às questões cotidianas, principalmente pós-guerra. Aí onde houve o boom maior, mas já havia depois da primeira, ali entre a primeira e a segunda guerra, depois ali mais para frente e tal, Calbart e etc, tal, mas não é esses caras que eu quero aqui ainda, eu vou voltar com eles aqui, tá? Então perceba bem uma coisa, quando você acha que a Escritura não é suficiente, você começa a descaracterizar uma verdade central do cristianismo que diz que a Bíblia é a palavra de Deus. E no sentido de, antes de dizer assim, olha, a Bíblia é a palavra de Deus, só que nós temos que observar o conjunto da obra onde é dito isso. Porque logo na sequência nós temos que observar que são 3 pilares. E o mais grave deles é justamente o sacrifício vicário de Cristo. Então nós temos que ver, as seitas vão trafegar não só na falácia de dizer a Bíblia não é a palavra de Deus, ela vai trafegar em querer tirar a centralidade da Bíblia, não é nem dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, não é nem só isso. Ela vai tentar tirar a centralidade da Escritura colocando outro livro do lado da Bíblia para reger aquela determinada seita. Tipo, eu lhe cito o livro Os Mormons. Os Mormons não são gerenciados pelas Escrituras. Eles acreditam que a Escritura é uma parte da revelação e o livro de Mormon é outro. A própria Adventista do Sétimo Dia, ao dizer que crê somente na Bíblia, eles caem no engodo e no engano, porque eles também creem que Ellen G. White é uma profetisa inspirada por Deus, tal como Ezequiel, tal como Jeremias, tal qual Daniel. Então, eles acreditam que os escritos de Ellen White são, sim, inspirados por Deus e servem como um instrumento de doutrina para a igreja. Então, sim, a adventista é uma seita, comprovadamente. As TJs, idem. Por quê? Porque creem que as revelações da Sentinela, principalmente Torre de Vigia, Sentinela e aquele pessoal todo lá, o conselho deles, tem novas revelações, e isso é dito por eles, tem novas revelações de tempo em tempos e colocam ela em pé de igualdade com a Escritura. Tanto é que eles têm uma versão própria da Bíblia deles. Então, aqui está a diferença de uma seita
Aqui está o que é uma seita. Veja, como estamos vendo, a seita ataca a autoridade e a divindade de Deus, de Cristo, do Espírito Santo e da Bíblia. As seitas trabalham diretamente atacando estes pilares. A escatologia também é um ponto culminante nesse sentido. Então, você vai perceber que uma seita ela ataca diretamente esse sentido. A Trindade, ela ataca a divindade de Cristo, ela ataca tudo isso. Um erro teológico de contrapartida, é aqui que está a diferença deles. Um erro teológico de contrapartida não ataca a autoridade e a divindade da Santíssima Trindade, nem tampouco reclama para si outro livro ou revelação transcendental que lhe seja como regra de fé, justamente como a Bíblia. Veja, o que é um erro teológico? Um erro teológico, uma opinião diferente teológica, nós não podemos dizer que é uma seita ou uma heresia aquilo, simplesmente porque queremos, porque tem critério a se passar. Consideramos erros teológicos aquelas doutrinas que são consideradas periféricas. Vejamos, o que é uma doutrina periférica? É uma doutrina que não ataca diretamente a centralidade da Escritura, mas ela é diferente da que eu creio. Vamos ver uma coisa aqui simples. Veja, o que é visões periféricas do cristianismo? Olha bem, um pentecostal clássico acredita que dons de línguas são a evidência para provar que o crente foi batizado com o Espírito Santo. Isso é o que um pentecostal clássico da Assembleia de Deus acredita. E tem algumas que estão mudando já isso aqui. Tá? Eu acredito no batismo com o Espírito Santo, tá bom? Acredito na continuidade dos dons, acredito firmemente nisso, mas não acredito que o crente tem que falar em língua para provar que ele foi batizado com o Espírito Santo. Tá certo? Então, que fique isso aqui muito claro. E nós estamos falando sobre batismo com o Espírito Santo na quinta-feira aqui, e vamos colocar os nossos estudos sobre batismo com o Espírito Santo nas sextas-feiras, tá? Sexta-feira agora tem, se Deus quiser. Então veja, um pentecostal clássico acredita que os dons de língua são uma evidência para provar que o crente foi batizado com o Espírito Santo. Ao passo que o crente batista ou presbiteriano acredita que o batismo no Espírito Santo acontece no ato da conversão. Porém, ambos creem que o Espírito Santo é Deus e creem na Trindade e unicamente na autoridade das Escrituras como guia. Veja, o pentecostal crê que o dom do Espírito Santo, que o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção e ele acontece, não pentecostais só não, tá? Tem muito reformado que acredita assim também, que o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção. Eu sou um deles. Mas veja, mas os pentecostais dizem que para você saber que foi batizado com o Espírito Santo, tem que falar em língua. Eu creio nos dons, mas não creio nisso. Eu creio no dom de língua, mas não creio que ele seja a evidência para se dizer que o cara foi batizado no Espírito Santo, tá? Mas veja bem uma coisa. Já os presbiterianos e os batistas tradicionais dizem que não, foram batizados, que são chamados cessacionistas, que não creem na continuidade dos dons, que creem que os dons cessaram na época dos apóstolos. Eles dizem que não, que nós somos batizados no Espírito Santo no ato da conversão. Tanto o pentecostal quanto o cessacionista acreditam no Espírito Santo, acreditam que é Deus quem batiza, que é Cristo quem batiza, e acreditam que ele faz parte da Trindade. Tanto um quanto o outro aqui acreditam na Trindade e acreditam no Espírito Santo como uma pessoa. Acreditam unicamente na autoridade das Escrituras como regra de fé. Então percebe a diferença gritante aqui. Isso aqui é uma doutrina periférica sobre dons do Espírito Santo, mas a doutrina central da pessoa do Espírito Santo, tanto um quanto o outro, se você ler uma teologia pentecostal do Michael Horton, e se você ler uma teologia do Joel Bicker, na doutrina do Espírito Santo, lê o Joel Bicker, eu botei o Joel Bicker, eu acho que é porque ele está perto de mim aqui, e lê o Michael Horton sobre doutrina do Espírito Santo, você vai ver que há uma harmonia ali. Tanto um quanto outro estão dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo faz parte da Trindade. E parará, até chegar nos dons. Quando chega nos dons, um crê nos dons de um jeito, um crê no batismo de um jeito e um crê no mesmo batismo de outro jeito. Visão periférica. Isso não quer dizer que é heresia.
Há uma diferença grande para você que não sabe o que é mexer com apologética. Vocês viram como é ruim, né? Passar vergonha na internet, né? Então, a diferença de um erro teológico para uma heresia é muito grande. Vamos ver mais. Um outro erro teológico são os calvinistas e os arminianos. Nessa aqui agora vai cair a casa. Vai ser demais agora, hein? Para um calvinista, a eleição se deu de forma incondicional na eternidade. Deus salvou o homem sem observar para o futuro, para o seu futuro. Ou seja, para um calvinista, Deus não precisou sondar o futuro para saber quem iria aceitar o seu convite gracioso. Um calvinista diz, Deus salvou o homem e ponto final. Deus quis salvar Daniel e salvou. Sem precisar sondar o futuro de Daniel para saber se ele iria aceitá-lo ou não. Então salvou. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. E quem trouxe este homem a Cristo? Quem trouxe esse eleito a Cristo? O próprio Espírito Santo. Então veja, a Trindade trabalhando para a salvação do homem. Ok. Porém, para um arminiano clássico, e aí eu vou falar dos clássicos, Deus na eternidade, veja, tudo na eternidade, Deus na eternidade, antes de criar todas as coisas, prescrutou os pecadores e viu aqueles que de bom grado acolheria a sua palavra e receberia o sacrifício de Cristo. E assim os elegeu antes da fundação do mundo. Isto se dá o nome de soberania e volição humana dentro da teologia arminiana. Veja, para um calvinista, Deus não precisou sondar, porque Deus estabeleceu quem ia ser salvo depois do pecado do homem, mas isso tudo na eternidade. Deus funciona assim, gente. Olha, para um calvinista, Deus criou Adão sabendo que Adão iria pecar. O arminiano diz, Deus criou Adão sabendo que Adão iria pecar. Então estamos bem resolvidos aqui com isso. Nota, ninguém está reclamando aqui que Deus não criou o homem, que existia um Lilith. Ninguém está reclamando isso aqui, nenhum dos dois. A briga se dá agora. Tudo na eternidade. Deus criou o homem sabendo que o homem ia pecar. E uma vez Deus sabendo que o homem iria pecar, os calvinistas dizem, bom, se Deus sabia que o homem iria pecar, embora não o fez para pecar, mas o fez sabendo que ele iria pecar, Deus estabeleceu a partir dessa queda o seu plano de salvação. Então o seu plano de salvação é salvar pessoas. Então Deus estabeleceu quem iria ser salvo. Porque ninguém iria buscar a Deus. O arminiano diz, bom, Deus fez Adão sabendo que Adão iria pecar, e a partir dessa queda, o arminiano diz, Deus prescrutou o coração dos homens, viu aqueles, porque ele é soberano e pode fazer isso, por isso que ele é onisciente e onipotente, então Deus prescruta o coração dos homens, antevém-se aos corações, vê aqueles que iriam aceitá-lo, e aqueles que iriam aceitá-lo e permanecer na fé com a ajuda do Espírito Santo, e escreveria o seu nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Está estabelecido a doutrina arminiana aqui assim. Bom, se foi mudando ao partir do tempo, aí o problema é com eles lá. Eu estou falando do que eu leio aqui, do que eu tenho de teologia arminiana antiga aqui, tá? Então veja, tanto um plano quanto o outro, mas para um arminiano, um calvinista não é um herege. Um arminiano clássico, tá? Que pense, porque tá cheio de arminiano aqui, gente, também que dá até a vergonha da profissão. Mas para um arminiano, um calvinista não é um herege e vice-versa. Os defensores de uma doutrina consideram a outra como um erro teológico, pois tanto um quanto o outro não afirmam que o homem é salvo única e exclusivamente pelas obras de Cristo. Tanto um quanto o outro afirma que o homem é salvo única e exclusivamente pela obra de Cristo e não ao contrário. Um calvinista não vai dizer que Deus salva o homem baseado em outra coisa, a não ser o sangue de Cristo. Um arminiano também vai dizer a mesma coisa. O que vai mudar é que o arminiano diz que o homem tem o poder de dizer não para o convite de Deus. Só que como ele pode dizer não se o nome dele está escrito no livro da vida? Os que disserem não, logicamente, Deus não escreveu o nome deles no livro da vida. Os que disseram sim, isso tudo na eternidade, tá? Deus já sondou o coração de todos. Então, para um arminiano clássico como o Henry C. Tracy,
Aaron Tracing, isso mesmo, Aaron C. Tracing. Ele diz que, por essa lógica, o arminiano clássico não crê que o salvo perde a salvação, porque Deus uma vez sondou que ele iria continuar sendo fiel, e não faz sentido Deus escrever o nome dele no livro da vida e apagá-lo depois. Então, mas perceba bem uma coisa, dentro desse escopo aqui, tanto um quanto o outro está dizendo que o sangue de Jesus é quem salva. Tanto um quanto o outro está dizendo que o homem não é salvo pelas suas obras. Ele é salvo na aceitação do chamado do evangelho. Só que um diz que o chamado é eficaz e o outro diz que o chamado não é eficaz. Justamente porque Cristo, Deus, uma vez na eternidade, sondou e viu quem iria aceitá-lo ou não. Então, dentro dessa lógica, aqueles que disserem não, ou aqueles que disserem sim de forma falsa e vão sair, logicamente Deus já sabia que isso iria acontecer. Veja, tanto um quanto o outro acreditam em um Deus soberano. Tanto um quanto o outro estão dizendo que é Deus quem salva pecadores. Tanto um quanto o outro, o arminiano clássico, estão dizendo que não é por nossas obras, que pelas obras da lei ninguém iria ser salvo. Então, o que falta, gente, aqui é nós identificarmos justamente isso. Identificarmos o que é um erro teológico. O erro teológico, ele não ataca a centralidade, ele não ataca a centralidade da Escritura, ele não ataca a centralidade do cristianismo, a doutrina centrais do cristianismo. Você dizer assim, mas o senhor já disse muitas vezes que arminiano era heresia. Disse, mas se você voltar a vídeos meus bem mais antigos aqui, eu dizia esse mesmo discurso que eu estou dizendo agora. E vou deixar o vídeo mais antigo do que esse meu na descrição aqui para você saber que eu falava isso há muito tempo. Eu me desviei desse caminho de pacificação durante aí uns 4, 5 meses, mas depois voltei. Porque eu estava com um discurso muito inflamado em cima de arminiano, dizendo que arminianismo era heresia, até o dia que eu fui lá e fui repesquisar tudo de novo, falei, não mudou nada. Está tudo aqui. Então, sim, eu peço perdão aos arminianos todas as vezes que eu faço vídeo sobre eles. De dizendo, me perdoem. Sim, tem arminiano herege? Tem, como tem calvinista herege. Ora, vocês que estão junto aí no hipercalvinismo, vocês pensam que vocês estão no quê? Então não aceita, cara. Vocês acham que é sadio esse movimento de vocês? Que só vocês têm razão, que só vocês que sabem da Bíblia, sem nem ler, né? Logicamente isso. Então perceba bem uma coisa aqui para a gente terminar. Uma seita, ela ataca centralidades, verdades centrais do cristianismo. Um erro teológico é periférico. Você está dizendo que a salvação pelo livre-arbítrio é periférico. É periférico. Sim, estou dizendo isso. Estou dizendo isso. Não sou arminiano. Não acho lógica para ser. Tá? Não vejo como eu viraria arminiano, porque eu precisaria de lógica, primeiro teológica, e eu não encontro isso no arminianismo. Eu precisaria de lógica filosófica, eu não encontro no arminianismo isso. Eu encontro o arminiano mais próximo da filosofia de Kant, que eu não gosto, do que qualquer outra coisa. Mas daí eu dizer que o arminianismo é uma heresia por causa disso é muita diferença. Já disse isso algumas vezes e peço muito perdão aos irmãos que se sentiram ofendidos por mim, tá? Como já fui duro com meus irmãos mesmo, porque eu era de lá, das Assembleias de Deus em um tempo. Então você veja, gente, eu não sei por que a turma está investindo tanto em não distinguir as coisas. É um discurso tosco, louco, mofado, uma coisa de doido que saiu agora isso. Se você pegar institutos sérios como o ICP, isso mesmo, o Instituto ICP do pastor Antônio, que também teve pastor Paulo Romero lá envolvido. Nossa Deus, pastor Paulo Romero é uma sumidade de conhecimento sobre seitas e heresia que aquele homem tem, muito complicada. O próprio fundador do ICP no Brasil, que foi o pastor Walter Martin, que chama-se Walter Martin, mas é o Walter Martin, né?
Ele foi o fundador aqui no Brasil. Tem muita gente que diz, não, porque o Walter Martin não, o Walter Martins ou o Walter Martin, ele não coloca a CCB como seita porque ele era americano. Ele abriu o ICP aqui, cara. A CCB estava aqui. Em outro vídeo, se vocês gostaram desse, eu venho aqui mostrar a vocês qual é a diferença de uma seita e de um movimento contraditório. Qual é a diferença deles, tá? Qual é a diferença, movimento contraditório para uma seita aqui? Qual é a diferença deles dois? Aí eu venho aqui falar com vocês sobre isso, mas eu preciso saber se vocês gostaram desse vídeo. Comenta aqui embaixo, curte. Irmãos, considera ser membro desse canal. Considera, porque aí nós abrimos uma comunidade no canal bacana. Nós queremos fazer isso, mas falta incentivo, membros que nós não temos. Envia esse vídeo para aqueles apologetas de fígado, coitado, que estão aí envolvidos nisso, tá? E adquire nosso material, nossos livros são muito bons, tá bom? Nós esperamos aí o seu contato, nós precisamos muito da sua ajuda mesmo, tá bom, irmãos? Só Deus sabe o que nós estamos passando dentro das nossas missões aqui, tá? Então eu preciso da ajuda de todos vocês. Nos ajude. Primeiro comentário fixado no vídeo tem um telefone. Entre em contato conosco aqui, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. E não esquece, irmãos, eu preciso da sua oração, tá? Quer nos ajudar? Tem esse QR Code aqui também, ó, para ajuda. Nos ajude aqui, tá bom? Ajude a nossa missão infantil para a glória de Deus Pai. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.